Sejam bem-vindas, bem-vindos. Quem está nos acompanhando de maneira remota, online, bom dia, boa tarde, Norbert e Tadeu, que estão acompanhando de longe, e bom dia também a todos que estão, os colegas que estão aqui com a gente, né? Atrasamos um pouquinho por questões técnicas, agora creio que está tudo acertado, e nós vamos seguir com aquilo que a gente previu. E a gente convidou, com bastante antecedência de 3 minutos, o Lauri para fazer um comentário de abertura. E, na sequência, a gente vai começar com a mesa 1, com comentários iniciais do Norbert, Jung e eu. E a ideia desse nosso encontro, como todo ano, é que a gente possa conversar sobre os temas, né? Então, vocês são bem-vindos. Façam por favor, né, escrevam pelo chat, apresentem como fez agora, apresente, diga de onde está nos acompanhando, faça a sua intervenção aí, mas no final também das 3 provocações iniciais, a gente abre para quem quiser fazer uso da palavra. Então, agora eu passo a palavra para o Lauri, para fazer a nossa abertura. Lauri, acho que o microfone pega daí, você pode falar tranquilamente. Estão me ouvindo tranquilamente? Fale aí no microfone. Acho que está longe. Não precisa mexer, não. Eu ponho aqui esse aí perto. Não, é porque dá microfonia se abrir. Esse aqui mesmo. Agora me ouvem? Acho que ainda não. Não está funcionando agora. Sim, professor. Ficou bom agora. Então, tá bem. Então, muito bom dia a todos e a todas. De fato, eu fiquei sabendo em 3 minutos, há 3 minutos que eu iria fazer essa abertura, mas isso não é por acaso. Aqui a gente cultiva assim a desobediência epistêmica, né? Normalmente, tradicionalmente, se traria um texto escrito e bem preparado, mas a gente justamente quer romper. Então, assim, muito rapidamente, esse grupo está inspirado nessa tese que vocês conhecem, do Walter Benjamin, que já aí há mais de 100 anos levantou a hipótese de que o capitalismo teria se tornado a verdadeira religião do mundo moderno. Isso tem uma série de consequências e a gente, aos pouquinhos, então, vai tentando descobrir essas consequências. E é o que a gente vai fazer no dia de hoje. Espero que vocês tenham aí uma boa participação, uma boa interação. E é isso para começar. Obrigado, Lauri. Nós propusemos para essa primeira mesa o microfone para lá. Obrigado, Bruno. Nós propusemos para a primeira mesa uma reflexão sobre o aniversário de 10 anos do pontificado do Papa Francisco. E a nossa proposta é de olhar dentro desse campo de estudos nosso do capitalismo como religião, que aspectos que podem ser destacados como relevantes nessa olhar retrospectivo depois de 10 anos. Então, olhando para a caminhada histórica dos últimos 10 anos, que reflexões o nosso campo de pesquisa pode promover sobre o pontificado do Papa Francisco. E para colaborar conosco nessa conversa, a gente convidou o Norbert Arns, que, além de ser padre católico, ser um cientista social, teólogo, estudioso muito dedicado, alguém que conhece a América Latina, pois viveu e trabalhou na América Latina durante muitos anos, no Peru, e hoje conversa conosco desde a Alemanha. E sem mais delongas, Norbert, nós agradecemos muito que você tenha aceitado participar conosco desse encontro, né? E que você esteja com saúde boa para nos acompanhar. Vou passar a palavra para o Norbert, que vai falar em espanhol, e que a gente já combinou que quando faltar palavras em espanhol, diga em alemão, e a gente tem aqui
dois colegas que vão nos ajudar com a tradução. Fique muito à vontade, é um encontro de amigos, acadêmico, mas de amigos. Norbert, a palavra é com você, por favor, em média de 15 a 20 minutos, por favor. Alan, y saludo a todos ustedes. Buenas tardes desde Alemania. Buen día para ustedes en América Latina. Quisiera presentarles algunas ideas sobre la alianza del Papa Francisco con los movimientos populares y pienso que es como un salto cualitativo de la doctrina social de la Iglesia de parte de él. El Papa Francisco, durante sus 10 años de pontificado, le preocupa en primera línea la tarea de evangelizar. Pero hay que entender bien lo que significa evangelizar para él. No significa hacer proselitismo en favor de la Iglesia Católica. Al contrario, dice en su programática Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios, o sea, un reinado social y público de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. O con palabras de los zapatistas en México, podríamos describirlo así: un mundo en el cual quepan todos los seres humanos, por tanto, la naturaleza también. Este es el motivo principal por el cual el Papa dice un rotundo no a una economía de la exclusión. Y sigue en su escrito programático que para las categorías absolutizadas del mercado, cito, Dios es incontrolable, inmanejable, incluso peligroso, por llamar al ser humano a su plena realización y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. En Evangelii Gaudium 53 a 55. Eso quiere decir, Dios no actúa en lugar del ser humano, sino llamando al ser humano a su plena realización y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. En ese sentido, los movimientos sociales, los movimientos de los pobres con espíritu, independientemente de su origen confesional e incluso religioso, representan un punto de orientación para el Papa Francisco, porque según su parecer, están en proceso de su realización y de independencia de cualquier tipo de esclavitud. Francisco quiere que la Iglesia abandone su pasado imperial y se convierta en una iglesia al lado de los y las que no tienen derecho a tener derechos, los y las humildes humillados de todo el mundo. Así se desprende de varios documentos y publicaciones suyas. Por eso, en nuestro seminario decidí presentar mis reflexiones sobre los 10 años del pontificado Francisco bajo el tema la alianza del Papa Francisco con los movimientos populares como salto cualitativo de la doctrina social de la Iglesia. Me gustaría integrar un PowerPoint, pero creo que no logro funcionarlo. Norbert, quando você ha empezado, nós outros teria aparecido o PowerPoint. Tente outra vez. Isso. A ver. Estamos vendo a tela do seu computador. A ver.
Entra. Está abrindo. ¿Ustedes lo ven? Haga clic 2 veces. Creio que deves clicar outra vez sobre o PowerPoint, sobre o arquivo. Creo. Cuesta demasiado tiempo, creo. Entonces, sigo nomás. La estructura de mi presentación consta, por consiguiente, de 3 partes. Primero, ¿qué significa doctrina social de la Iglesia? Segundo, ¿cuáles principios ejemplares de la doctrina social de la Iglesia reinterpreta el Papa en el diálogo con los movimientos populares? Y tercero, ¿por cuáles razones me atrevo a detectar un salto cualitativo que le da el Papa Francisco a la doctrina social? Salvo algunas excepciones, en lo que sigue citaré al Papa principalmente al pie de la letra. Primero, entonces, ¿qué significa doctrina social de la Iglesia? Dice el Papa: reflexionando sobre el reino de Dios en respuesta a nuestro modo de vida en el mundo moderno, la Iglesia ha establecido unos principios para la reflexión junto con criterios de juicio que también ofrecen directivas para la acción. Es la llamada doctrina social de la Iglesia. Y sigue en su discurso en Roma, delante de los movimientos populares: toda la doctrina social de la Iglesia y el magisterio de mis antecesores se rebelan contra el ídolo dinero que reina en lugar de servir, tiraniza y aterroriza a la humanidad. La segunda parte de mi presentación es cuáles principios ejemplares interpreta el Papa en el diálogo con los movimientos populares. Primero, la dignidad del ser humano. Dice el Papa: este mundo no permite el desarrollo del ser humano en su integralidad. El desarrollo que no se reduce al consumo, que no se reduce al bienestar de pocos, que incluya a todos los pueblos y personas en plenitud de su dignidad, disfrutando fraternalmente de la maravilla de la creación. Y completa: este sistema, con su lógica implacable de la ganancia, está escapando a todo dominio humano. Es hora de frenar la locomotora, una locomotora descontrolada que nos está llevando al abismo. Todavía estamos a tiempo, dice el Papa. En paréntesis digo, al final podría mandarles todo mi texto y ustedes quizás pueden compartirlo con los compañeros participantes. Y muchas gracias. Segundo, dentro del segundo punto, el segundo principio ejemplar es la opción preferencial por los pobres. Cuando la Iglesia habla de la opción preferencial por los pobres, quiere decir que siempre hay que tener en cuenta el impacto en los pobres de las decisiones que tomamos, pero a la vez significa que debemos poner al pobre en el centro de nuestro modo de pensar. Tercer principio ejemplar
que menciona el Papa es el bien común. Cuando la Iglesia, dice el Papa, cuando la Iglesia habla del bien común, nos pide considerar el bien de toda la sociedad. El bien común es el bien que todos compartimos, el bien del pueblo en su conjunto, así como los bienes a los que cada uno debería tener acceso. Quisiera yo también unir mi voz a la de ustedes, las famosas 3T, tierra, techo y trabajo, para todos nuestros hermanos y hermanas. Vale la pena luchar por ellos, porque son derechos sagrados. Y subraya como otro principio ejemplar el destino universal de los bienes. Dios quiso que los bienes de la tierra fueran para todos. La propiedad privada es un derecho, pero su uso y las normas aplicables deben tener en cuenta este principio clave del destino universal de los bienes. Los bienes de la vida, tierra, techo y trabajo, deben estar al alcance de todos. Ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Lo ha dicho en el discurso de Santa Cruz de Bolivia el 9 de julio de 2015. Otros dos principios de la doctrina social de la Iglesia son la solidaridad y la subsidiariedad. La solidaridad no solo como virtud moral, sino como un principio social, principio que busca enfrentar los sistemas injustos con el objetivo de construir una cultura de la solidaridad. Y el principio de la subsidiariedad significa limitar cualquier esquema autoritario, cualquier colectivismo forzado, cualquier esquema estadocéntrico. El bien común no puede utilizarse como excusa para aplastar la iniciativa privada, la identidad local o los proyectos comunitarios. Por eso, esos principios promueven una economía y una política que reconozca el rol de los movimientos populares, la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales y locales. Paso ahora a mi tercera parte de la presentación, a la pregunta en qué sentido me atrevo a detectar un salto cualitativo que da el Papa Francisco a la doctrina social. Un empuje para mí ha sido la edición del libro La erupción de los movimientos populares, Rerum Novarum de nuestro tiempo, editado en 2019 por la Editrice Vaticana. Este título, aunque se refiere a la primera encíclica social de un papa en 1891, Rerum Novarum, solo aplica ahora al momento actual de los movimientos populares. El mismo papa, en su prefacio a este libro, subraya que los movimientos sociales representan una gran alternativa social, un grito profundo, un signo de contradicción, una esperanza de que todo puede cambiar. Mi audacia de detectar un salto cualitativo se sostiene en tres motivos principales. Primero, la metodología diferente. Segundo, el lenguaje diferente. Tercero, el contenido diferente.
Al respecto de la metodología diferente, digo, el diálogo parte de la vivencia de los sujetos. Por ejemplo, los mismos movimientos populares cuentan lo siguiente en su documento que han presentado al encuentro a la economía de Francisco en 2021 en Asís, Italia. Dicen los mismos movimientos populares: muchos de nosotros y nosotras hemos participado en alguna de las 3 ediciones del Encuentro Mundial de los Movimientos Populares convocados por Francisco. En este diálogo sin precedentes pudimos oír y sentir la prédica revolucionaria de un pastor de pueblos que llama a los más pobres a ser protagonistas de su propio destino y los convoca a liderar el proceso de cambio que necesita el conjunto de la humanidad. Esto quiere decir que el discurso del Papa no parte de una reflexión solitaria sobre un escritorio de una oficina o de un diálogo solo con científicos de diferentes disciplinas, sino nace de un diálogo vivencial permanente con los mismos movimientos populares. Y un diálogo vivencial en triple experiencia. Nace de la vivencia personal del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, con el movimiento de trabajadores en Buenos Aires, de trabajadores excluidos, por ejemplo. Nace de una vivencia social de los mismos movimientos en diferentes países y nace de una vivencia del diálogo entre estos interlocutoras y estos interlocutores. Cito el Papa en su videomensaje a los movimientos populares de 2021. Dice el Papa literalmente: gracias por hacerme parte del proceso histórico que están transitando y gracias por compartir conmigo este diálogo fraterno que busca ver lo grande en lo pequeño y lo pequeño en lo grande. Un diálogo que nace en las periferias, un diálogo que llega a Roma y en el que todos podemos sentirnos invitados e interpelados. Reafirmemos el compromiso que tomamos en Bolivia, poner la economía al servicio de los pueblos para construir una paz duradera fundada en la justicia social y el cuidado de la casa común. Gracias en serio por dejarme soñar con ustedes. Quiere decir, el Papa afirma, el diálogo nace en las periferias, el diálogo llega a Roma. Por el diálogo reafirman un compromiso asumido en Bolivia. Y el Papa se integra a estos movimientos. Segundo, se da un lenguaje diferente. En todas las aportaciones se nota un lenguaje distinto al habitual uso del lenguaje doctrinal. Su discurso, así me atrevo a decirlo, se podría identificar como el de un intelectual orgánico gramsciano. El Papa no habla como maestro. Él escucha más de lo habla. Y cuando habla, lo que dice expresa frecuentemente antes lo que escuchó que lo que pensó personalmente. Sus palabras entonces son partes de un diálogo. En este diálogo, las palabras ya no son de un interlocutor solamente. Lo que dice un interlocutor ya expresa parcialmente lo que el otro le dijo anteriormente. Ya no se distinguen claramente los autores de los pensamientos, pues estos proceden
del diálogo como tal y no de personas individuales. Un cambio profundo en comparación con la fase anterior de la doctrina social de la Iglesia. Tengo la impresión de que este proceso de producción de conocimiento social ya no se puede identificar con el término doctrina social de la Iglesia. Este término puede provocar malentendidos porque da la impresión de volver a caer en la trampa de la antigua división entre ecclesia docens y ecclesia discens. Para evitar esta recaída, se podría describir el salto cualitativo de la manera siguiente: de la doctrina social de la Iglesia al programa social de una Iglesia sinodal. Pero también tengo mis propias dudas. Existe el peligro de que la importancia de la parte de la doctrina social que estamos considerando hoy se considere inferior si se le priva del título de la doctrina social. Dejo a cada uno de ustedes la tarea de seguir reflexionando sobre cómo encontrar una denominación y un título adecuados. Sigo al tercer momento diferente que detecté, el contenido diferente. Por un lado, estamos en presencia de una contradicción entre el capital y la vida, y lo expresa el Papa. El capital mundial transnacional de la estrategia de acumulación mundial se alimenta de la explotación de la humanidad. Con las palabras del Papa, hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Un segundo momento del contenido diferente, el Papa expresa una cultura de responsabilidad que conduce a la resistencia, porque no es factible enfrentar las amenazas globales sin desarrollar una cultura que permita y promueva la responsabilidad en relación con estas amenazas. Responsabilidad por la vida real y concreta del sujeto en comunidad. Por consiguiente, hay que resistir el mercado totalizado, hay que resistir la transformación de la competitividad en el valor supremo de la acción humana, hay que resistir la destrucción de la naturaleza, hay que resistir la reducción del ciudadano a su condición de simple cliente, hay que resistir la reducción de los derechos humanos de los seres humanos a derechos de las empresas y derechos de propiedad. Esta resistencia demanda una conciencia y una cultura de la responsabilidad por el bien común, por las condiciones de posibilidad de la vida humana. Por consiguiente, hay que reclamar los derechos humanos, volver a reclamar los mismos derechos humanos. Se trata de aquellos derechos humanos derivados del reconocimiento del ser humano como un ser corporal o como un ser natural. Derechos humanos referidos a la satisfacción de las necesidades, tierra, techo, trabajo, alimentación, educación, salud, y al reconocimiento de los derechos en cuanto a la edad, niños, ancianos, el género, la etnia, la presencia de discapacitadas, las preferencias sexuales o la cultura. En suma, el derecho a tener derechos.
Termino con estas palabras. Es decir, otro mundo es posible, es el mundo en el cual quepan todos los seres humanos, por tanto, la naturaleza también. Porque el ser humano es un ser natural. O repitiendo la frase del mismo Papa, es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Una sociedad en la cual cada uno pueda realizar su propio proyecto de vida con la seguridad de una vida digna con base en su trabajo. Que el ser humano sea libre como sujeto en comunidad y la comunidad es, en última instancia, la humanidad. Se trata además de la concepción del mundo en el cual quepan diferentes culturas, naciones, razas, etnias, géneros, preferencias sexuales, etc. Para juzgar la situación actual de la Iglesia y de su doctrina social, cito al final dos testigos de los tiempos. Primero, José Comblan, creo todos ustedes lo conocen, este teólogo famoso que murió en Brasil en 2011 en Salvador de Bahía. Durante el Congreso de Teología en 2010, con ocasión del 30º aniversario del martirio de Óscar Romero, José Comblan dio una conferencia y la comenzó con ese juicio sobre la doctrina social. Dijo literalmente, creo que la cristiandad está entrando en sus fases finales. ¿Quieren una señal? La encíclica social de Benedicto XVI, Caritas in Veritate. Si se ve qué repercusión ha tenido en el mundo, un impresionante silencio. Tal vez silencio respetuoso, pero más probablemente silencio de indiferencia. A nadie ya le importa la doctrina social de la Iglesia, que también ha dejado de interesarse de lo que sucede en la realidad concreta. La Carta Caritas in Veritate podría ser firmada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial sin ningún problema. No hay absolutamente nada que incomoda a esa gente. Dijo el hermano José Comblan en ese entonces. Y como segundo testigo, cito ahora a Atilio Borón, sociólogo de Argentina. Él decía, después del encuentro de los movimientos en Bolivia en 2015, él constataba, justamente el Papa Francisco, junto con los movimientos populares, cuestionan radicalmente la tesis de que el capitalismo había triunfado inapelablemente. Y lo hacen con un lenguaje llano y rotundo. Ese discurso adquiere una inédita legitimidad. Esos encuentros instalaron en el imaginario público la idea de que el capitalismo es un sistema inhumano, injusto, predatorio, que debe ser superado mediante un cambio estructural. Agradezco mucho su atención. Juzguen ustedes mismos si mi idea les conviene o no. Gracias. Muito obrigado, Norbert. Parabéns. Agradecemos sua participação. E para aproveitarmos bem o tempo de conversa depois, eu já passo a palavra ao professor Jung. É só usar esse mesmo microfone. Isso. Obrigado. Obrigado, Norbert. Eu acho que quando a gente pensou esse encontro, Alan tinha colocado, normalmente a gente tem uma conferência primeira que a gente reage a. Mas dessa vez vamos ter uma mesa, etc. Eu acho que Norbert fez o papel da conferência de convidado para a gente reagir, né? Fez uma boa
não somente bom, mas assim, uma conferência, texto articulado, trazendo coisas que merece ser debatido. Então, eu vou dialogar, não vou dialogar diretamente, mas eu vou dialogar a partir de um tema nosso, que é não somente a fala do Papa Francisco, mas essa novidade, né, que o Norbert demarcou bem a partir da doutrina social da Igreja. Mas eu diria assim que eu não gosto do tema doutrina social da Igreja, né? Eu tenho um problema. O Guasmo também tinha essa dificuldade, talvez porque eu aprendi com ele, né? Que parece que no mundo da teologia ou da Igreja Católica, doutrina social da Igreja é uma coisa secundária, porque a coisa principal é evangelizar. Então, evangelizar é salvar, e quando a gente precisa falar sobre os problemas sociais, a gente tem um segundo capítulo. E a minha formação teológica foi no mundo católico, que se diferencia fundamentalmente teologia dogmática ou sistemática, depois a teologia moral. Eu fiz meu mestrado em teologia moral, e a teologia moral se divide em duas partes, a moral sexual e a moral social. E a teologia moral é uma coisa secundária, né? A teologia de libertação é teologia sistemática. E eu ficava mal. Eu falei, não, eu faço teologia de libertação e essa separação não se deve. Essa é uma divisão moderna, etc. Então, nesse sentido, eu acho que o Papa confunde as coisas. Porque ao colocar que a missão da igreja é anunciar o reino de Deus, é evangelizar, anunciar o reino de Deus, e o conteúdo é uma discussão social, em grande parte. Então, aí o Norbert coloca isso, há uma novidade. Não é somente de conteúdo, mas a própria concepção da evangelização. E então eu quero continuar nisso, né? E dialogando com o evangelho, a alegria do evangelho do documento, né, que é o documento que mais trabalha a questão do capitalismo. No número 53, o Papa diz assim como o mandamento não matar põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer não a uma economia de exclusão e da desigualdade social. Ponto. Aí vem a famosa frase, essa economia mata. Eu acho que esse é o ponto que o Norbert começou, e eu acho que também tinha pensado nisso, que é, primeira coisa, por que o Papa começa com não matarás, que é o quinto mandamento, na versão católica, ou o sexto mandamento, na versão protestante, né? O pessoal costuma dizer, não, porque a igreja católica, o cristianismo é repressivo, etc. Devia defender a vida e não começar com não matarás. Ou não. Eu sempre escuto dizer, não. A Bíblia e a tradição cristã profética não começa com um discurso abstrato, metafísico, o que é em si, mas começa com o mundo real. E no mundo real, o que nós temos é um sistema que mata. Então, contra esse sistema que mata, é que Deus aparece e diz, não matarás. Então, uma teologia, nessa perspectiva da tradição bíblica, deve começar com um problema real. Vai dizer, não matarás. Versus um discurso abstrato, vamos defender a vida. Porque todos defendem a vida. Ninguém defende a morte. A questão central é como é que você defende a vida. E o Hayek, né, o neoliberalismo, de uma forma geral, diz assim, nós defendemos a vida, e para defender a vida é preciso estabelecer um certo sistema onde se morre uma parte. Não se pode defender a vida de uma forma abstrata. A única forma de defender a vida é reconhecer que existem pessoas que não cabem e, portanto, devem ser abandonados à morte. Então, essa discussão é fundamental, que é a vida e a morte.
que é a questão central da Bíblia e também da teologia da libertação. Não é a única teologia que faz isso, mas que coloca a questão central não é o sagrado, não é Deus, mas é a tensão entre a morte e a vida. Né? E isto claramente aparece, por exemplo, no Gênesis, quando Deus cria o ser humano, e o grande dom que Deus dá é a vida, o sopro de vida. Eu costumo brincar com os alunos, né, principalmente da graduação, dizendo assim, olha, e Deus é inteligente, não basta dar vida, você não dá comida. Você não dá condições de produção da comida. Por isso que Deus já preparou o jardim, onde tem comida possível, e coloca o ser humano. Então, a defesa da vida, o dom da vida, só é real na medida que você tem condições objetivas de produção, da reprodução da vida, que é a prova da economia. Né? E aí, tá, mas isso é uma coisa 10 mandamentos ou do Gênesis. Não, o próprio Jesus coloca, né? Vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Então, vida, abundância e todos. Essa é a grande questão. Todos os seres humanos têm direito a viver. Isto é, as condições objetivas que permitam uma vida boa. Essa é a discussão. Né? Essa é a discussão do mundo contemporâneo, que sempre foi, né? E a questão do capitalismo diz, não é possível. Mas um conceito importante, assim, dizer que capitalismo mata, economia capitalista mata, o pessoal diz, não, a economia não mata. O mercado não mata. E, de fato, ninguém viu o mercado matar alguém. A gente vê ditaduras matar em nome da lei. Então, a pessoa, não, o mercado não mata. Na verdade, o mercado não mata. O que acontece é que o mercado não permite que o ser humano pobre possa viver. Então, mata indiretamente, na medida em que monopoliza o acesso aos bens necessários no sistema econômico. Então, aí que o Papa, quando coloca assim, esta não é economia mata, não. Esta economia mata. Então, é preciso, eu acho assim, importante a gente pegar algumas frases do Papa, do documento, e explicitar, desenvolver. Né? E é isso que um pouco eu queria desenvolver nessa fala. Né? Então, assim, qual é a especificidade dessa economia capitalista? Ele não fala do capitalismo de forma geral, ele fala esta economia capitalista. E por quê? E ele faz uma colocação muito interessante, né? Que assim, esta economia se caracteriza não pela exploração, mas pela exclusão. Né? Isso, assim, quem é que começou a dizer essas coisas? São alguns teólogos da libertação, Rinkeland, Assmann. Uma aluna do doutorado, que vai participar depois do almoço, né? Comentando quando ela foi para os Estados Unidos, no Bolsa Sanduíche, e ela diz assim, o pessoal lá, que era o pessoal crítico, tal, são críticos do capitalismo, mas eles não fazem a diferença entre exploração e exclusão. Eles não têm a diferença entre capitalismo liberal e neoliberal. É uma coisa muito abstrata. Né? Nesse sentido, entender, analisar e interpretar essa especificidade, que exploração é ruim, mas o problema central não está mais sendo exploração, mas sim da própria exclusão, por isso que mata. E quando você explora, a pessoa explorada continua vivo, tem acesso a sobreviver. Né? E essa economia, não. E como é que a gente enfrenta esse desafio de analisar, dizer as características centrais do sistema econômico? E aí a gente precisa entrar na mediação socioanalítica, ou da compreensão da economia, dos sistemas sociais, ou das ciências sociais. Nesse sentido, o Papa coloca num parágrafo anterior,
Eles dizem assim, para discutirmos qual é a missão da evangelização, precisamos saber alguma coisa antes, que é o contexto atual. Em que contexto nós estamos vivendo? E em 2 parágrafos, ele sintetiza as grandes discussões das ciências sociais dos últimos 30 a 40 anos. É impressionante. Eu estou dando um curso, diz assim, ontem, né, passamos 2h30 analisando um parágrafo, dividido em 6 partes, em 4 partes. E esse conceito vem de onde? Vem qual conceito? Com que autor? Do que está discutindo? E eu queria chamar assim, não vou fazer isso, mas nesse parágrafo 50, ele diz, né, é habitual hoje falar-se num excesso de diagnóstico, que nem sempre é acompanhado por propostas resolutivas e realmente aplicáveis. Infelizmente, precisamos entender o que está acontecendo. Precisamos das ciências sociais. Só que as ciências sociais modernas não dão conta. Não por causa do problema da pretensão da neutralidade, né? Que essa discussão ética. Não, mais do que isso. Porque a pretensão das ciências sociais modernas é tentar descrever o que é o real, a realidade social. Só que puro diagnóstico não resolve o nosso problema, que é como a gente resolve. Que a missão da igreja, ou do quem se foi tocado por esse movimento, esse sistema que mata, né? Isso é as pessoas que tiveram parte não de uma descrição metafísica da ciência, metafísica da sociedade, mas a parte da indignação ética. Está errado, né? Que a teologia vai chamar de experiência espiritual, de conhecer Deus na face do pobre, né? Quer dizer, você tem o diagnóstico não dá conta. Por quê? Porque não analisa para onde está indo. Eu estou vendo que a Ana está preocupada, né? O tempo. Então, a gente ajusta o tempo. É isso. Então, assim, o diagnóstico que não estabelece as possibilidades da ação não é um diagnóstico correto. Não é dialético, é metafísico. Então, não basta dizer defendemos a vida, ótimo. Quais são as condições de possibilidade? Isto é, o horizonte utópico do que gostaríamos, e vemos a partir desse horizonte utópico, né, o que nós podemos entender por que isso é mal, e a partir disso, entre o que é e o que deveria ser, quais são condições de possibilidade. Porque sem essa condição de possibilidade, eu não consigo escolher concretamente qual é o caminho possível para defender a vida nessa situação. E aí tem uma coisa assim, entre o diagnóstico do que é e do que nós imaginamos que deveria ser, o que a gente chama de reino de Deus, na perspectiva bíblica, quais são as condições de possibilidade? E aí, quando nós estamos discutindo quais são as condições de possibilidade e quais são as escolhas melhores, nós estamos falando do campo do discernimento. E o discernimento está ligado com a discussão importante da teoria de libertação, que é o problema da ortopraxis. A ortodoxia, que diz o que é o que deveria ser, é importante, mas não dá conta, porque o mundo real é o mundo da prática, da praxis humana, e aí a gente tem que discernir qual é o melhor caminho prático, né? Então, que era a prioridade da ortodoxia, ortopraxis. E aí onde é que eu estava trabalhando esse tema, né? E foi procurar artigos, quem é que trabalha com ortopraxis? E achei, no começo de 70, Dussel, e diz, no campo da ortopraxis, nós estamos no que? Campo da praxis, entramos no campo do discernimento, das possibilidades, discernir entre os possíveis. E o Papa desencaminha isso dizendo assim, é preciso
não basta o papel do Papa, não é fazer o diagnóstico, mas é oferecer uma certa linha de um discernimento evangélico. Eu falei, que legal. E eu acho que assim, o não discernimento a partir do quê? Não da doutrina da igreja, mas no sentido do evangelho, aquilo que o Norbert tinha comentado, né? Que é esse discernimento a partir da perspectiva do reino de Deus, que anuncia, que denuncia e anuncia. Porque o evangelho, só para relembrar, né, que a gente perde isso na tradição cristã, que evangelho é boa nova, que estimula as pessoas a entrar no movimento de ação. Então, o que o Papa está propondo precisamos fazer a descrição crítica, mas também precisamos de um discernimento, uma análise que permita as possibilidades possíveis para que as pessoas possam discernir entre o que é possível fazer e ter esta esperança real, que leve as pessoas a trabalhar. Por quê? Porque diagnósticos que não geram esperança não é evangélico, não é teológico. Uma vez eu falei sobre a questão do capitalismo e teologia na Universidade Livre de Alemã, de Amsterdã. Aí uma pastora com quem trabalhava, ela disse assim, nossa, o que você falou é exatamente o que a gente ouve quando o Rinquilã me fala. A crítica do capitalismo e tal. Só que ele diz, você tem uma diferença. Quando a gente ouve Francis terminar, dá vontade de pular da janela. Quando você terminou, termina dizendo, nossa, com vontade de fazer coisa. Dá para fazer. Aí eu dizia que o Francis não é teólogo, ele é um grande analista. Depois eu discuti com ele. E ele foi, então, isso, não, é isso. E aí começou, a tua linguagem não termina com isso. Aí ele começa a desenvolver. Mas a análise não dá conta. A análise não é correta, não é uma análise que não leva a uma prática de esperança e de crítica. Não é evangélica, isso não é uma análise, um discernimento que gera esperança e ação prática. E nesse sentido o Papa faz isso. Daí essa aliança com... Quando ele aliança com movimentos políticos, movimentos populares, é isso. Uma análise que gera esse movimento. E aí tem assim, a missão da igreja ou do cristianismo não é anunciar uma doutrina, mas anunciar uma nova boa notícia que leva as pessoas a assumir com esperança caminhos possíveis de destruir, de frear o locomotivo, né? Que é o tema do Walter Benjamin, que o Paulo fez o comentário. Bom, obrigado, Jung, pela sua bela reação. Eu me perdi na reação do Jung e é minha vez agora, então vou pôr o relógio para controlar. Bem, frente ao que o Norbert já apresentou e o que o Jung conseguiu fazer uma correlação grande entre uma coisa e outra, eu achei difícil manter o mesmo grau de diálogo, mas um ponto de partida nós temos em comum. Estamos todos usando a citação de Alegria do Evangelho 53, Sistema que Mata. Porque eu acho que é uma passagem profundamente de síntese, emblemática e de síntese do que o Papa propõe. Bem, mas eu pensei em provocar o debate a partir de algumas questões. A primeira delas é o Papa caracteriza a sua ação de ensino, também a pastoral, mas pensando em a ação de ensino, por um sinal de urgência. Eu falo que ele parece, se tivesse uma imagem que pudesse representar esse Papa,
seria algo do tipo o pároco batendo o sino da igreja, convocando com urgência, porque algo grave está acontecendo. Então, é claro que aqui vem a imagem ou cidades grandes dos anos 80, né? Porque hoje em dia a gente já nem bate mais o sino nos bairros urbanos, ou das cidades do interior, mas me parece que é adequado se nós pensarmos que o neoliberalismo propõe a metáfora de o mundo como uma aldeia global, e aí o Papa, como um pároco da aldeia, ele tem essa imagem, né? Ele bate o sino. E não sei se as pessoas entendem exatamente o grau do apelo e da urgência do apelo, ou se ficam só impressionados pelo vigor do que ele tá fazendo, né? Claro, a gente está num momento tenebroso de ameaça para a vida das pessoas, o capital só se fortalece, os direitos sociais retrocedem, e a direita política, a extrema-direita política avança em aliança com o setor ultrafundamentalista do cristianismo, porque aqui não é das igrejas pentecostais, mas também do mundo católico e de um setor da igreja que hoje mesmo se propõe a questionar a autoridade do próprio Papa. Então, é um contexto muito diferente. Um Papa que opta por não impor a sua autoridade, como é o costume, e de um setor que antes reivindicava que o Papa impusesse a autoridade, que agora questiona a legitimidade de segui-lo. Bem, esse apelo do Papa, batendo o sino, a gente o bater o sino do campanário não é só para quem está dentro da igreja, para quem está fora. E boa parte das pessoas que escutam esse apelo são os movimentos sociais, num diálogo preferencial, a gente poderia dizer, com os povos indígenas, os trabalhadores da agroecologia, com a juventude, que mesmo que olhe com certa indiferença, ou às vezes não só indiferença, olha para a igreja com certo receio do seu tradicional papel conservador e etc., regulador, opressor, mesmo assim olhe e pensa, aqui talvez seja um aliado, e historicamente das mulheres que mantêm os movimentos populares, porque, digamos a verdade, em geral, os movimentos populares no mundo urbano, eles são mantidos nas bases pela atuação das mulheres, bem como da igreja. Também a igreja, né, que funciona, que continua existindo por ação das mulheres. Essa ação do Papa Francisco de apelo, urgência e chamado, convocação pública, ele provoca reações e contraofensivas dentro e fora da igreja. Então, hoje a gente vê que diminui um pouco a oposição aberta da extrema-direita mundial, mas a gente sabe que o Steve Bannon chegou a organizar encontros no quais ele convida cardeais, bispos, seminaristas e etc., próximos ao Vaticano, para fazer a verdadeira contraofensiva às políticas do Francisco. Eu não sou um grande especialista em história da igreja, eu não sou especialista de nada na história da igreja, mas me parece que nós nunca tivemos um momento em que a oposição ao magistério do Papa tenha sido articulado por forças políticas e o poder financeiro. Porque é gente com muito dinheiro, não é gente com pouco dinheiro, né? Bem, por outro lado, a gente tem a resistência do Papa dentro da igreja, seja na Cúria, onde a gente sabe que talvez hoje 2/3 da Cúria trabalhe para que não dê certo, para que as coisas não aconteçam, para que as reformas propostas não saiam, seja de setores de bispos que esperam que essa tormenta do Francisco acabe logo, para que tudo possa voltar ao que seria a normalidade, e seja mesmo numa base de cristãos, seminaristas, leigos, leigas, que se orientam por um outro magistério, tipo Canção Nova e coisas do tipo, que nem mesmo reconhecem a legitimidade do que está sendo dito. Ou seja, talvez o programa do Francisco tenha mais eco justamente fora da igreja do que dentro da igreja. Eu tenho a impressão que isso não é um por acaso, e a primeira intuição com a qual eu trabalho, que ainda não tenho como explicitá-la, mas vou apresentar aqui, é que a opção do Papa de reformar a igreja é de reformá-la por fora, não por dentro. Tenho a impressão que a ideia de gastar a sua energia para combater as estruturas clericais, ela ocuparia todo o esforço de uma única pessoa, como o Papa,
e não daria os resultados esperados num período de 10 anos, é muito pouco no tempo, na maneira como o tempo histórico da igreja funciona, que é muito diferente do tempo político, que é mais ágil, né? E ele faz a aposta de que alguma transformação na igreja pode acontecer na medida em que parte dela se abre para essas questões e que vai fazer essas questões, isso pode provocar algum tipo de transformação. Ou seja, não é porque vai mal o projeto de reforma dele, talvez seria o reconhecimento da incapacidade de um programa unicamente de reforma da igreja por dentro. Isso não significa, deixar claro, repetir, né, abandonar a estratégia de reforma, mas significa que ela não é a pauta prioritária. Da mesma forma como o Jung fala, né, o evangelho como boa nova, o Norbert apresentou, né, como essa boa nova, o reino que acontece no mundo. Então, essa transformação, esse anúncio no Papa Francisco vem sempre associado com as negações. Então, nunca é somente uma afirmação abstrata de um projeto que todo mundo pode concordar. Evidentemente que o amor de Jesus todo mundo concorda, serem irmãos todo mundo concorda, viverem fraternalmente todos concordam, queremos paz, todos concordam. Agora, quando a gente passa para as negações, que vêm sempre presentes, as negações elas vão dizendo, e isto aqui, deste jeito, não dá. E aí são os nãos aos sistemas, os nenhuns, né? Nenhum idoso abandonado, nenhuma criança sem atendimento, nenhuma família sem teto, nenhum... Esse conteúdo de afirmação e negação, ele vai dando uma característica de projeto de sociedade muito maior do que diretrizes. E, para falar a verdade, durante muito tempo, eu mesmo já repeti por aí que o papel dos cristãos é dar diretrizes, porque são os grupos políticos a quem formulam projetos. No caso do Francisco, pode ser que ele não proponha este ou aquele projeto, mas qual projeto sai de cena, ele diz. De certa forma, se a gente olhar, é um pouco, vou exagerar um pouquinho na comparação para a gente pensar, né? É um pouco análogo ao que os grupos conservadores fazem quando dizem assim, não vou dizer em quem votar, mas vou dizer em quem não votar. Não vote em quem defende casamento gay, não vote em quem defende aborto, não vote. E fica muito complicado para esse setor fundamentalista cristão fazer a crítica do que o Papa diz, porque eles sempre o fizeram dessa maneira. Então, de certo modo, o Papa hoje ele propõe uma série de coisas e que a gente precisaria saber exatamente qual é o... Precisaríamos pensar um pouquinho se é a boa maneira. Me parece hoje que, olhando o efeito disso, é um efeito, como o Norbert apresenta, né, de ajuda a questionar a unanimidade da legitimidade do neoliberalismo no mundo. Talvez seja uma das poucas vozes que faça esse papel de crítica, né? Mas a gente precisaria pensar se é a melhor maneira, a maneira como ele propõe, porque evidentemente que o próximo Papa pode ser alguém com um programa muito diferente desse e também possa querer impor uma pauta do que deve ser seguido. Por isso que eu acho muito interessante o que o Norbert apresenta, da maneira como isso se constitui, não sendo constituído unicamente como voz do Papa, mas nos seus documentos concedendo voz a muitos outros atores sociais e eclesiais. Nos documentos do Papa já virou característica que a frase mais banal que ele mesmo poderia dizer, ele atribui a um terceiro, a um poeta, a um movimento social, a uma conferência de bispos da Ásia, da África, e que nos faz até pensar, nossa, não é verdade que existem documentos que os bispos emitem na África, na Ásia, né? E que a gente, por vezes, não... Enfim, ele mostra que tem relevância e que é um diálogo. Caminhando para o final, é claro que uma das grandes novidades desse clamor é a associação da crise humanitária com a crise socioambiental. Esses três fatores, eles são inseparáveis. Então, para o Papa, a crise ecológica, ela não existe se não for crise econômica ecológica, elas têm que estar associadas. E o único motivo que nos leva a falar de crise econômica e humanitária é pela vida das pessoas. Não tem um outro critério. O critério é a própria vida concreta das pessoas que não estão conseguindo viver. E aí, o Papa apresenta algumas formulações muito duras, né? Por exemplo, eu sempre destaco uma delas, que é, na Laudato Si 20, ele fala que
a crise ambiental, ela não é uma faceta de uma crise, mas é sinal visível do fracasso do sistema capitalista. E o fracasso não se expressa nos números ou nos resultados do balanço financeiro, porque isso muitas vezes não totalmente bem. O fracasso se expressa na sua total indiferença ante a vida dos mais fracos e a incapacidade de resolver o desafio de evitar a destruição da vida humana pelo colapso ambiental. Então, o grande problema do capitalismo, se ele funciona ou não é pelo lucro, mas pela incapacidade de resolver. Na Laudato Si ainda ele apresenta que... Fratelli Tutti, 168, ele diz que nós temos a incapacidade dos poderes econômico, político e tecnológico vigentes em oferecer uma alternativa que assegure a vida para todos. E na Laudato Si ele se pergunta, por que preservar hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo? Então, elas são frases profundamente duras, né? Nós estamos discutindo numa equipe, trabalhando para o próprio CELAM, de que maneira que a gente deve apresentar o pensamento do Papa para discutir aos movimentos políticos. Eu disse, comecemos por essa pergunta do Papa, vamos responder a pergunta do Papa. E muita gente acha que a pergunta é dura demais, porque, no fundo, parte dos progressistas na América Latina estão preocupados em salvar o Estado democrático de direito. Né? E o nosso esforço para salvar o Estado democrático de direito, para depois ver o que a gente faz com o resto, a gente pode dizer, será que esse também não é um modelo que será recordado pela sua incapacidade de fazer aquilo que devia, quando precisava ser feito? Bem, sistema mata, o Jung já falou sobre isso, eu tinha destacado justamente que o Papa apresenta que não só nós temos a exploração e a opressão, mas uma nova realidade que é a exclusão. O Jung já falou muito bem sobre isso, né? E eu acho que o tema da idolatria no Papa Francisco ele é fundamental. A gente já andou discutindo, né? O Jung escreveu, eu escrevi, a gente já discutiu sobre isso, que a idolatria no Papa Francisco, o tema não é novo, porque ele é um tema do cristianismo. A novidade é que ele desloca, ele não é mais apresentado como no João Paulo II, ou no Bento XVI, como um erro de representação da doutrina, mas ele é apresentado agora como alguém que reina e não serve. O Norbert trouxe as características para a gente, né? E um poder que aterroriza a vida humana. Esse negócio do aterrorizar e o medo, eu acho que para mim são as coisas mais interessantes, e é com isso que eu quero terminar a minha provocação, porque... Nós vimos conversando no carro, Jung falando da questão do medo, era um pouco o que eu tinha escrito, que o Papa Francisco, não apenas no nome, né, mas ele reivindica uma certa figura mítica, talvez de um dos personagens do cristianismo mais populares, que é o Francisco de Assis, dubiamente popular, porque ele pode ser interpretado de muitas maneiras, inclusive mesmo retirado totalmente de seu contexto e permanecer, como é comum com os santos católicos, né, e permanecer ainda... A sua devoção, mas o Francisco vai tentando resgatar algumas dessas questões. E uma delas que me chama a atenção é o fato de que boa parte dos seus pronunciamentos e dessa convocação frente a esse horizonte que aterroriza a vida humana é em nome da alegria. Então, ele vai resgatar a alegria, que a gente sabe que é uma das características da espiritualidade de São Francisco, a ideia da alegria do Evangelho, né? Uma boa nova de alegria, a Laudato Si, que em si mesmo já é uma expressão de alegria, e a Fratelli Tutti como possibilidade de construir uma vida. Então, essa vida que ela precisa ser olhada no momento em que nós temos a situação totalmente agravada, que na cultura do descarte, em que as pessoas são tratadas como objetos jogados no lixo, em que elas experimentam um processo de frustração pessoal com a própria vida que leva, a insatisfação frente à vida que se leva é o critério de denúncia do sistema social e econômico que nós temos. E aí a proposta é olhar para quais são as maneiras em que se torna possível uma vida humanamente alegre. Isso lembra muito alguns temas que o Guasma, não só o Paulo Freire e outros discutiram, né, na teologia da libertação,
E aí o Papa diz que a gente não deve mais fazer opção pelos pobres, mas opção com os pobres. Eu acho que essa proposta ela dá alguns passos em direção ao que a gente faz, inclusive para evitar aquilo que o Jung dizia, isso eu estou acrescentando agora, né? Que o Jung dizia de diagnósticos sem solução, porque quando a gente está com os pobres, o diagnóstico não serve para grande coisa, ele precisa de uma solução, e ao invés da gente dar a comida aos pobres, o Papa diz, convide os pobres para sentar-se com você, né? Então, essas mudanças são mudanças muito grandes, inclusive na maneira como a gente pensa qual é o papel da igreja. Isso tudo me leva a concluir pensando o seguinte, o Papa usa na Fratelli Tutti para essas questões a ideia de construir uma nova vizinhança ou a amizade social. E a maneira como ele apresenta, gente, a amizade social que o Papa propõe, ela não vai vir por concessão de privilégio de alguém que resolveu assim, eu tinha uma representação errada de Deus, esse Papa falou, agora eu entendi. Então, agora sim eu vou mudar e vamos abrir mão dos privilégios sociais para que todos possam... Não é desse modo. A maneira como ele propõe é que, se não se reconhece a humanidade de todos, não se muda. Então, a amizade social ela é construída por um processo que inclui o conflito. Ele não nega o conflito. Ele inclui e ele faz parte a partir desse conjunto de coisas que são apresentadas na doutrina dele. Enfim, termino por aqui para que a gente possa aproveitar um pouquinho o nosso tempo de conversa. E olhando o tempo, né, a gente atrasou um pouquinho com nossos problemas no começo, mas a gente tem o dia inteiro de debates em conjunto, então não se preocupem, né? Aquilo que a gente não conseguir discutir agora, a gente pode retomar em outros momentos. Com certeza, apesar das mesas terem temas diferentes, como o tema do seminário é esse, a gente vai voltando na medida em que for necessário para cada um deles. Vamos. Obrigado. Não sei se o Norbert quer fazer um comentário. Norbert levantou a mão. Vamos passar Não? Tá jóia. Gente, palavra aberta. Quem quiser, quem for aqui da sala quiser falar, só chega um pouquinho mais perto pelo microfone. E quem da sala quiser falar, levanta a mão e abre o microfone. José Carlos, vamos lá. Gente, só que todo mundo cuidado com o tempo, tá? Para não falar... Olá, pessoal. Dá para ouvir? Tá pipocando a internet? Tá bom? O som? Tá tudo direitinho? Estamos bem. Escutamos então, bem, pode falar. Pelas apresentações. Fico contente, eu como homem de fé católico, de estar recebendo no ambiente comunitário a figura do Papa Francisco sendo contemplada aí através das cartas encíclicas dele, né? Sobretudo Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti. Mas aí, coincidência ou não, eu estou participando de uma formação no Boston College, uma formação de extensão remota também, Boston College, professor Klaus Haupt, que, se eu não me engano, inclusive, ano passado esteve com o professor Mossung, mas eu não tenho certeza se foi ano passado ou no retrasado. E é uma formação sobre a doutrina social da Igreja. É um curso básico sobre doutrina social da Igreja. E uma coisa que a gente debateu muito lá, anda debatendo muito lá no curso, e eu gostaria de trazer para cá, é o seguinte: ao mesmo tempo que a gente percebe todo o movimento do Papa Francisco, aproveitando que o professor Alain comentou, né, em relação a uma receptividade talvez maior externamente à Igreja do que internamente, né, uma resistência interna maior do que a gente poderia supor, né? Enfim, essa realidade trazida pelo Papa, trabalhando aspectos para pessoas para fora da Igreja. Mas aí eu, como pessoa de fé e como católico, imagino, isso também deveria estar reverberando dentro da Igreja. E aí a gente vê, em espaços acadêmicos, enfim, em encontros de laicatos, por aí, pelo Brasil afora, esses debates
sobre o que o Papa Francisco anda trazendo. Mas a gente não vê, justamente nos espaços que a gente precisaria dentro das igrejas, esse debate, como, por exemplo, dentro das comunidades de fé. Então, eu, ao mesmo tempo que me sinto muito contente de ver isso acontecendo no espaço público, sobretudo no espaço acadêmico, me sinto muito frustrado de não perceber esse mesmo impulso sobre esses debates tão urgentes, não são nem importantes, mas são urgentes, dentro de comunidades de fé, que é da onde deveria estar surgindo nesse ardor missionário, né? E aí fica como uma provocação para o professor Norbert, sabendo, inclusive hoje, que ele é padre, eu não sei exatamente como que acontece isso lá na Europa, né? Mas eu sei como está acontecendo aqui, sobretudo aqui no Brasil, uma resistência muito grande, grandes padres e bispos que tinham essa tradição da teologia da libertação, da doutrina social da igreja, como, por exemplo, o padre Zezinho, sempre traz nas suas redes sociais. Eles já estão se aposentando, e está vindo uma nova geração aí de sacerdotes e bispos que não está trazendo isso, né? Como o professor Alain até citou aí a Canção Nova, né? Então fica aí como uma provocação ao grupo e, sobretudo, ao padre Norbert, prazer em conhecê-lo. Obrigado, José Carlos. Também construir alguma coisa. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Quem mais, gente? Vai lá, Alberto. Eu só gostaria de ressaltar, lembrar de novo um aspecto que apareceu nas três falas, que essa metodologia do Papa, não simplesmente propor um diagnóstico, mas tratar também como uma pedagogia para a ação, uma pedagogia da esperança, tem um efeito muito forte, que é justamente esse de questionar um pseudo consentimento coletivo, ou, digamos, não há outro caminho possível a não ser o neoliberalismo. Me parece que é onde ele mais se reproduz no cotidiano das pessoas. Essa coisa da reprodução do consentimento coletivo no cotidiano é muito forte, muito forte. Quer dizer, cada vez que eu ligo o rádio, faço isso toda manhã, e também a televisão, e mesmo nas redes, é impressionante a capacidade de reposição do consentimento que o sistema tem na vida subjetiva das pessoas, né? E, de fato, eu concordo perfeitamente com o Zé Carlos. Mesmo ambientes acadêmicos católicos, nas PUCs, eu sou professor lá na PUC de Goiânia, se bem que lá nós adotamos, por exemplo, a questão da Laudato Si. 2 anos, está todo mundo discutindo Laudato Si. Mas eu não vejo, de fato, perceber que esses documentos do Papa, ou as suas falas, a sua posição, tem esse caráter, digamos, não vou dizer, a gente pode dizer revolucionário, inovador, que o Jung demonstrou muito bem, e também apareceu muito bem na fala do Norbert. Quer dizer, parece que nós estamos meio devagar, né? No aproveitamento, em ressoar. Outro dia eu estava ouvindo uma conferência de uma teóloga taoísta sobre a ressonância, né? Eu acho que está faltando isso um pouco, a ressonância, ressoar aquilo que a gente tem mais perto, uma vez, principalmente, que o Papa é objeto e vítima dos ataques os mais diversos aí, do Steve Bannon e de outras forças daqui e de fora. Ou seja, também a gente deveria ser um pouco mais, estrategicamente mais atento e solidário para fazer ressoar mais esses documentos que são importantíssimos. Obrigado, Alberto.
Norbert, quer reagir? Sem microfone. Tem que ligar o som. Liga o microfone. A mí me parece lo que acaba de decir Alberto sobre la resonancia, ¿no? Me parece que se nota la resonancia también en la fuerza de la crítica que se da de parte de los que se sienten enojados por el mismo discurso del Papa y por su compromiso. La resonancia, según mi parecer, está un poco también dificultada por la problemática intraeclesial. Y creo esa problemática intraeclesial frena también su posibilidad de actuar hacia afuera. Pero estoy bien agradecido por sus comentarios también al respecto de la subjetividad de los interlocutores y, en general, de la subjetividad de la sociedad que él reclama. Creo que esto también habría que subrayar en el discurso del Papa. No tengo entendido todo lo que decían, pero estoy bien agradecido por sus aportes. Sobre essa questão essa certa tristeza ao olhar a minha igreja, agora eu vou falar como católico, né? Primeiro, assim, eu acho que assim, não sentir tristeza da reação da instituição Igreja Católica é não ver o que está acontecendo no mundo. Nós temos um Papa que destaca, mas assim, a reação da Igreja é completamente diferente, né? Em termos estatisticamente. Ponto. Tá. Isso seria algo estranho? Eu acho que não. Porque uma boa parte que dedica tempo na luta interna da Igreja Católica é tentar resgatar a imagem e o papel que a Igreja teve na Idade Média. Está tentando resgatar com 300, 400 anos de atraso. E então o pessoal gasta tempo com isso. E nesse sentido o Papa tem razão. Não é a luta central. Né? Então, a gente tem que... Então, o que a gente tem que fazer? Ou como ver para onde está indo? Ver, assim, o sinal dos tempos, no sentido positivo, do que está acontecendo. Nesse sentido, assim, na minha formação, Comblan foi muito importante, e no livro dele sobre a ação do espírito na história, uma coisa assim, eu não lembro o título, ele está fazendo uma história, né? Escreveu sobre como é que é da evolução da história. Ele diz, no mundo moderno, o Espírito Santo não conseguiu ter espaço na igreja. A igreja não deixou o Espírito Santo entrar na igreja. O que a igreja fez? O Espírito Santo fez? Falou fora. E onde é que falou? Por exemplo, em Marcos. Aí começa a desenvolver Marcos. É isso. É lucidez. Não é à toa que os bispos não gostavam dele. Então, o Espírito Santo não teve espaço na igreja. O Espírito Santo vem, eu acho, nesse sentido, com o Papa Francisco, nessa virada, isso, mas assim, ótimo. Onde é que ressoa? Na sociedade, e particularmente, por exemplo, que dos evangélicos. Então, no fundo, assim, onde é que o Espírito Santo ressoa? Nos corações de pessoas de boa coração, de boa intenção.
Então, eu tenho amigos pastores que dizem, olha, esse Papa é diferente. Sabe, eu sou católico, sou protestante e tal. Sabe, nós temos problema com a Igreja Católica. Mas esse não, esse é diferente. Uma aluna minha disse, minha mãe que é batista, disse, não. Papa não. Mas esse, não. Esse é homem de Deus. Então, eu acho que a gente tem que ressoar isso. E trabalhar. Aí vamos ter que criar caixas de ressonância fora do que a gente gostaria que fosse da igreja tradicional. Então, nesse sentido que Carlos colocou isso, eu nasci nessa igreja, minha mãe me ensinou nessa igreja católica, etc. Isso. Reconhecer não está dando mais ressonância como deveria. Pronto. Eu não abordei esses temas, nós não abordamos porque o enfoque era na crítica do capitalismo, mas tem outras searas onde que esse papado poderia ser avaliado. Por exemplo, sobre as questões da vida sexual, doutrina moral sexual e etc., que é muito curioso, porque para a juventude atual, o que o Papa fala ainda é muito pouco. Mas para os cristãos conservadores, o que o Papa fala é a imensa revolução, colocar tudo ao avesso, né? Como ele andou dizendo que a moral sexual católica ela precisa começar a ser escrita, que ela ainda está muito verde e que ela vai começar agora a ser trabalhada. Ou seja, né, aí tem uma tensão importante e que a gente sabe que parte dessas pautas elas são usadas como, acho que o Norbert sinalizou isso, como batalha dentro da igreja, e muita gente esperaria que ele avançasse muito mais. E que me dá a impressão que, para a equipe do Papa, esses temas são apresentados sempre para tentar travar os debates sociais e econômicos. Toda vez que tem uma pauta social e econômica na qual o Papa tenta avançar, então traz de novo as mulheres, o casamento gay, casamento de padre, etc, etc. Então, acho que aqui tem um tema que merecia ser aprofundado em outro espaço. Outro tema é, curiosamente, mesmo o clero que se diz progressista, entende esse Papa como duro demais, como alguém que não expressa acolhimento ao clero. Então, não é apenas o clero conservador que tem uma certa reserva ou repulsa com o Papa, mas mesmo o clero tido como progressista entende que, sob o Francisco, a mão é muito pesada, a igreja está sendo... que o Papa pede medidas duras e que esta atuação muda um pouco o critério anterior. Evidentemente que, quando eu falo disso, todo mundo pensa nos casos da pedofilia, etc. Mas a gente sabe que na vida interna, intra da igreja, nós temos diversos outros problemas, conflitos e dificuldades, e que tradicionalmente a igreja é muito, muito cuidadosa para... ou às vezes omissa, na proteção dos problemas do clero, e coisa que o Francisco não admite. Então, tenho a impressão que parte do clero gosta do Papa quando ele fala para o mundo, mas não gosta das medidas em que ele impõe, que são medidas que, aos meus olhos, são necessárias, mas que, aos olhos de muita gente do clero, é vista como dura demais, mão pesada demais. Enfim, diz que o Papa teria, então, dois rostos. Um é o rosto democrático, aberto, que escuta para o público, e um rosto firme, forte, provincial, jesuíta sobre a igreja. Com todo respeito, viu, Tadeu? Estou repetindo aqui as imagens apresentadas. Eu acho que essa linha, vamos dizer, mais rigorosa, ad interim, lá dentro, o Papa mostra que a igreja não pode ser a pauta principal. As brigas internas, e eu acho que isso é um excelente sinal, como o João já falou, e também o Norbert, da sua percepção do evangelho. A igreja não está aí em função de si mesma, está em função de uma experiência ou de uma concepção do reino de Deus. Então, ele tem criticado muito seriamente, e eu acho que é o primeiro que usou com toda a força a palavra clericalismo. Clericalismo. Então, isso tem gente, que eu não vou fazer alusão a experiências pessoais que eu já tive usando esse mesmo termo, conversas com bispos,
que na mesma hora se arrepiaram, né? Que nem uma galinha choca, porque não veem o clericalismo como um desvirtuamento do cristianismo, né? O clericalismo como uma falsa versão, ou uma falseabilidade do próprio cristianismo. Então, mas se fosse entrar por essa seara, e essa era uma coisa que eu ia perguntar ao Norbert, porque eu tive a impressão, Norbert, que muita gente muito engajada politicamente na Alemanha e na Europa via o Papa não como aliado das suas causas, mas como um Papa muito lento em fazer reformas necessárias dentro da Igreja. Porque mesmo na Alemanha eu vi muitas vezes setores que acham a pauta fundamental para uma sociedade que já, entre aspas, resolveu o problema de fome, escola e saúde, uma pauta mais subjetiva. Direito, claro, a pauta tem todo o direito de se manter. Agora, uma vez que problemas como solidariedade, como organização dos trabalhadores, como falta de emprego, teto, mas foi aquilo que os 3 T's que você mencionou. Então, por isso, eu tive a impressão que muita gente na Alemanha, especificamente, acha que esse Papa é insuficiente, o que mostra também uma dificuldade enorme de avaliação das possibilidades do que virá depois dele, né? Ou seja, no fundo, não vê as possibilidades reais do mundo realmente existente. Está sonhando ainda com... há uma recusa de se meter e analisar a história concreta. E a gente diria que a chance de aparecer outro Francisco vai ser muito remota. Muito remota. Bem, pelo nosso horário, a minha proposta é que a gente passe a palavra para o Norbert, fazer a sua última palavra, e a gente vai propor um intervalinho entre essa e a próxima mesa, tudo bem? Norbert, solo para añadir algunos pensamientos a lo que acaba de decir Alberto. El Papa también no solo critica al clericalismo, sino también al narcisismo teológico eclesiástico. Y creo esa también es una enfermedad de la Iglesia Católica en Alemania. El narcisismo teológico y el narcisismo eclesiástico. Y esto tiene que ver con una confusión fundamental. Y me parece es la confusión entre religión y evangelio. Lo confunden el evangelio con la religión, con el sistema religioso, lo que habían conocido la Iglesia, que no respeta las mujeres, la Iglesia, que esto tiene mucho que ver, así dicen, con Pablo de Tarso y con otras cosas religiosas, pero no notan que el mismo sistema de la Iglesia imperial requiere del narcisismo teológico y del narcisismo eclesiástico para su propio mantenimiento. Y creo esto es el gran error que se da en la Iglesia alemana, de haber confundido la cuestión de la religión con la cuestión del evangelio. Y por eso estoy bien agradecido a Jungi, que nos recordaba que el evangelio es el criterio para juzgar dentro de la vida real y concreta de la sociedad, y no un sistema religioso que da algo como una bendición de tal o cual compromiso.
sino un criterio de discernimiento. Hasta acá. Muito obrigado. Agradecemos a todos, né? Norbert, muito obrigado por sua participação conosco, por sua presença, sua amizade, e que esse debate a gente possa continuá-lo por todo o resto, não só nessa mesa acadêmica. E les voy a mandar mi texto. Sim, ficaremos muito agradecidos e vamos repassar a todos os participantes. Flávio também. Muito bem. Flávio chegou atrasado, mas chegou. Gente, Norbert, obrigado. Até mais. E aqui nós propomos um intervalinho de 5 minutos para que as pessoas possam fazer o que precisam e já recomeçamos com a nossa próxima. 5 você acha que dá conta? Fazer 10. Você não vai... Pode ser, tudo bem, tá bom. Então, 10 minutinhos. Quem está acompanhando online, volte às 11h15. Você também não vai perder, tá bom? Adiós, que vayan todos ustedes con Dios. Obrigado. Quem está acompanhando online, continua por aí, vocês vão escutando a nossa conversa aqui. Pode conversar com a gente também. Muito bem. Quem fala